O assunto dessa noite é os maus sentimentos. Eu vou começar com algumas palavras de Jesus a respeito do assunto. Mateus relatou o seguinte: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes só os que vos amam, que progresso tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Amai os vossos inimigos é um assunto interessante, que vem cruzando o meu caminho faz tempo. Eu, normalmente, quando falo em pequenas plateias, eu dou o Evangelho segundo o Espiritismo para que alguém da plateia abra aleatoriamente. Um percentual muito grande das vezes cai no amar os vossos inimigos. Parece que essa é uma das lições de Jesus mais importantes do Evangelho, que a gente precisa realmente levar a sério, talvez nesse tempo em que nós vivemos aqui no planeta Terra, onde amar o próximo seja tão urgente, tão necessário. O Jesus fala dos publicanos, né? Não fazem o mesmo os publicanos. Os publicanos eram os arrecadadores de impostos, né? Que eram detestados pelas pessoas. E então era uma referência, se essa pessoa, essa raça, né, dos publicanos, eles também não faziam assim. Se eles faziam assim, que fazes tu a mais do que eles? Nós estamos falando, então, nessa oportunidade de amor e ódio, né? O amor e o ódio são duas coisas distintas, são as duas coisas importantes que existem na nossa vida e que nós passamos a vida inteira sempre entre uma coisa e outra. Aliás, existem muitas coisas, muitos sentimentos, tudo que a gente tem dentro de si tem sempre uma maneira de a gente equilibrar para a direita ou para a esquerda, né? E o amor é numa ponta e o ódio é no outro. É próprio da natureza humana que os bons sentimentos sejam efêmeros, acomodados e frágeis, enquanto os maus duram e imobilizam. Quem alcança um desejado bem fica alegre por algum tempo, é passageiro. As coisas boas que nos acontecem, a gente curte, e aí daqui a pouco passa alegria e a gente quer mais, não é? Mas o mesmo não acontece com as coisas ruins. Quem alcança quem tem um mau sentimento, esse mau sentimento perdura, né? A inveja, o ódio, o ciúme, o rancor, o ressentimento podem dirigir as ações de uma vida inteira e imobilizam tanto mais quanto os seus detentores se negam a aceitá-los. Nesse caso, basta que se lhes apresente alguém a quem odiar para que logo se expressem a raiva que dizem ser justificada. É por isso que os maus sentimentos são tão contagiantes. Parece que são bem mais fortes e permanentes do que os bons sentimentos. Manipuladores de opinião usam isso com frequência. Quando querem implantar algum sistema político ou religioso, tratam logo de apontar inimigos coletivos Nós vemos isso acontecer a todo tempo, né? Por doutrinação ou hipnose coletiva, implantam nas mentes férteis dos fiéis o ódio contra grupos dos quais querem usurpar algo ou o poder. O ódio tem uma predileção especial para se nutrir das diferenças entre nós e os outros. Estimular diferenças é estimular ódio. O ódio vem do medo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 121, perguntaram o seguinte:
Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros o do mal? Os espíritos responderam: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus o são por vontade própria. Na pergunta 634, perguntaram o seguinte: por que o mal está na natureza das coisas? Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Pior para ele se tomar o mau caminho. Sua peregrinação será maior. Mas pense, se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não houvessem rochedos, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. O prisioneiro do ódio raramente se lembra dos fatos e coisas que o beneficiam, dando-lhe satisfação e enchendo-o de alegria, mas se recorda isso sim, com um ânimo sombrio de quantos lhe foram adversos. É um ressentimento capaz de fazê-lo passar a vida alimentando esse triste pensamento de ira, que corrói sentimentos, sem reparar que o mal que anseia para os outros se volta sempre contra ele de acordo com a lei do retorno. A lei do retorno é implacável, né? Tudo que sobe, desce. Todo mal que você atira, todo bem que você faz, tudo volta. O bem volta com bem e o mal volta do mesmo jeito que for. Então é preciso a gente prestar atenção realmente às nossas atitudes que fazemos no cotidiano. O rancoroso não guarda gratidão para com ninguém e ainda se estima credor de considerações pelo serviço que fez ou que presume ter feito. É habitual que responda com seu mau sentimento a qualquer atitude que não satisfaça as suas pretensões e ainda negue ou menospreze o zelo de quem tem o propósito de servi-lo. Essa deficiência recrudesce e se propaga onde a moral é vista com desprezo. É certo que sempre denuncia inferioridade moral. As derivações do ódio são a raiva, a vingança, o revanchismo, o rancor, o desprezo, a perseguição, a maldade, a maledicência, a difamação, a calúnia, a conspiração, a tortura, o fanatismo, a intolerância, sectarismo, ofensas e agressões. Ou seja, existe um mar de derivações do ódio. Mas aonde nascem essas derivações? O ódio é um sentimento que aniquila, destrói aquilo onde toca e a quem toca. É o desejo de proporcionar a dor alheia, a vontade de ferir realmente. O ódio, assim como tudo que é negativo, surge do medo. Surge do choque de ideias inflexíveis ou do encontro com alguém em quem projetamos os nossos medos. Odiar alguém supõe a intenção de provocar a dor através da nossa raiva em alguém por razão que tenha sido a sua atuação no nosso desencontro. Odiá-lo, assim como amá-lo, é decisão nossa. O ódio nasce dentro de nós. Por isso, para apagar o ódio, não adianta projetá-lo em nosso adversário. O mal não se extingue quando o colocamos para fora. Só podemos apagá-lo em nós, entendendo por que nasceu, em que nos afetou a desavença e qual o vínculo que há entre a causa e a pessoa odiada. Ao observar tudo isso, descobrimos que o ódio surge de uma falta de aceitação, seja própria ou alheia, e que, por vezes, o único que podemos fazer é perdoar e afastar-nos, porque o ódio descontrolado é como fogo, arrasa tudo e por nada. Quais são as causas do ódio? O ódio acompanha a humanidade desde o início da sua história. Na Bíblia, no Gênesis, vemos que Abel foi vítima de uma das causas mais comuns do ódio, o ciúme. Provérbios 6:34 diz o seguinte: o furor de um varão vigoroso é o ciúme. Atualmente, o ciúme, devido à posição social, à riqueza, aos recursos e a outras vantagens, continua causando conflitos entre as pessoas. Mas o ciúme é só uma das causas do ódio.
Em geral, o medo é fruto da ignorância. A tendência das pessoas preconceituosas é desenvolver opiniões sem qualquer relação com as evidências disponíveis. E haja fake news, na verdade. Vemos um mar de fake news hoje brotando por todo lado, que parece que uma necessidade das pessoas se mostrarem importantes, dono de opinião, e usar a notícia errônea, difamatória, como maneira de lutar contra seus objetivos, quer sejam econômicos ou políticos. Há aqueles que não confiam em pessoas de origens diferentes. Só porque em uma ocasião a pessoa teve um contato desagradável com alguém de outra origem, ele chega à conclusão que todos daquela raça ou cultura devem ter as mesmas características desejáveis. Conheci uma senhora que era racista. Mas por que a senhora é racista? Entendendo a história dela, deu para entender a razão dela. O marido dela frequentava um bar, virou alcoólatra. E nesse bar havia muitas pessoas da raça negra. Então ela achava que havia uma influência daquela gente sobre o marido para que ele tivesse se tornado alcoólatra, mas não tinha nada a ver, ele foi lá por conta própria, né? Então ela ficou com esse rancor das pessoas que estavam em volta do marido, e por isso ela generalizou e passou a ter raiva cada vez que via uma pessoa de cor, ela já saía disparando tiro. Nada a ver com isso, né? Mas foi a forma, que a associação que ela fez entre um sentimento que ela tinha e uma situação que aconteceu lá fora. Há aqueles que não confiam em pessoas de origem diferente. Isso é bem comum. Embora o preconceito pessoal já seja muito ruim, quando ele contamina uma nação, uma raça inteira, pode tornar-se mortífero. A crença de que nacionalidade, cor de pele, cultura ou língua torna uma pessoa superior a outros pode gerar preconceito e xenofobia. Xenofobia, aquele ódio a pessoas de outro país, né? Esse preconceito já foi muitas vezes expresso de forma violenta. Mas por que tanta violência? Quando criança, quando nascemos, nós somos positivos, abertos a quase tudo, quase todo tipo de estímulo, a todo tipo de pessoa. A agressividade, o preconceito e o ódio são basicamente comportamentos aprendidos em nossa formação. Nós vamos aprendendo desde pequeno esses comportamentos, esses sentimentos, eles vão aparecendo, a gente vai nutrindo isso aos poucos, de acordo com a nossa educação, de acordo com o convívio nosso. Se nós somos criados numa família amorosa, que expressa o amor a todo tempo, dificilmente uma pessoa criada assim vai nutrir sentimentos nocivos. Mas se é criado numa família onde se expressam sentimentos, onde se ensinam, às vezes, as crianças a distinguir pessoas de raça, de religião, de sexo, essa pessoa, então, vai, aos poucos, nutrindo isso, porque a gente aprende com os pais, aprende com a escola, aprende com os professores, né? As universidades hoje são centros de formação de ódio que a gente fica assustado quando vê o que acontece com a nossa juventude. Essa óbvia habilidade humana de aprender a odiar é muito explorada pelos mestres do ódio. São mentes envenenadas. Entre esses mestres, os principais são os líderes de vários grupos de ódio. Esses grupos, muitas vezes, escolhem jovens impressionáveis, provenientes de famílias problemáticas, para recrutar. Muitos jovens, inseguros e com complexo de inferioridade, acham que um grupo de ódio lhes dá a sensação de fazer parte de algo. A rede mundial de computadores, a internet, é um instrumento especialmente poderoso, usado por alguns para promover o ódio. Segundo uma pesquisa recente, há mais ou menos 1000 sites que promovem ódio pela internet. Parece incrível, né? Que haja gente que se destine a promover essa situação. Mas existe. Estamos no planeta Terra, ainda nas provas e expiações, fazendo a transição, e tem gente que não quer saber de transição, então dispara tiro para todo lado. Quando navegam na internet à procura de música, os adolescentes podem se deparar com links para sites que permitem baixar músicas que promovem o ódio. Em geral, esse tipo de música é estridente, violento, com letra que expressa fortes mensagens racistas. A raiva. O que é a raiva?
Eu tive uma experiência com a raiva que eu queria contar para vocês. Eu fui aluno de um mestre durante muito tempo, e um dia ele me perguntou assim: Adilson, o que tu pensas da raiva? Eu disse: a raiva é um sentimento nocivo que vem de dentro de nós e que causa estragos à nossa volta. Ele assim: a raiva é uma força. Eu disse: sim, é, que vem de dentro de nós. Eu disse: sim, vem. Ele assim: mas é nocivo por quê? Porque a gente causa mal com raiva. Mas causa mal porque você dá a essa força um sentimento, dá uma direção de ódio, de raiva, de maldade. Você não dá a essa força uma direção positiva. Essa força que vem dentro de nós, ela existe em nós. Todo ser humano tem e pode puxar de dentro de si essa força que nós chamamos raiva ou indignação, e podemos usá-la de maneira positiva, a nosso favor, e não somente contra os outros ou contra nós. Eu escutei e tentei entender isso. Passado uns meses, eu estava com um grupo de amigos abrindo uma estrada antiga, uma estrada que liga Águas Mornas a Anitápolis, lá em cima no morro, no Rio Novo. E era uma estrada que estava abandonada, porque já haviam aberto outras estradas mais interessantes. Aquela era uma estrada muito íngreme, passava lá pelo topo do morro. Então nós tínhamos comprado um terreno lá em cima e estávamos abrindo uma estrada para chegar no terreno. Bom, depois de uns 200 metros de estrada aberta, aqui era só mato empilhado pelo piso da estrada. Eu estava um pouco atrás do grupo e, de repente, procurei meu óculos. Ele não estava nem no rosto, nem no bolso. Eu disse: cadê meu óculos? Deixei cair o óculos. Fiquei meio assustado e fiquei revirando o mato ali à minha volta para ver se encontrava meu óculos. Os meus amigos adultos perguntaram: o que houve, Adilson? Eu disse: perdi meu óculos. Aí um disse assim: isso é procurar agulha num palheiro, porque tá difícil, é muito mato. Aí eles vieram, se aproximaram e ficamos revirando o mato durante um tempo. Aí depois eu disse: olha, para, vamos trabalhar e deixa esse óculos. Infelizmente eu perdi, depois compro outro. E eles foram para frente e eu fiquei ali. Lembrei da lição do mestre. E eu resolvi ficar indignado comigo mesmo. Eu comecei a esquentar e disse para mim: ô espírito infeliz, eu, para mim mesmo, para o meu espírito, que sai voando por aí, que faz 1000 histórias, 1000 rolo por aí afora com todo mundo, faz cura, faz não sei o quê, e me deixa aqui, cego, sem meu óculos. Eu quero o meu óculos, você vai me mostrar onde está meu óculos agora, eu quero o meu óculos aqui. E me curvei e disse aqui para o chão. Acabei de dizer, para onde meu dedo estava apontando, no chão, no meio da palha, algo brilhou. Eu disse: hã? Me abaixei, era o meu óculos. Eu disse: o quê? A raiva funcionou a meu favor, mesmo como ele me ensinou. E eu não esqueci nunca essa lição, de que nós podemos trazer de dentro de nós essa força a nosso favor, e não contra nós, nem contra ninguém. Passado uns 2, 3 anos, um amigo meu foi passar um mês na Europa, e ele tinha uma casa na praia. Ele disse: Adilson, dá uma olhadinha na minha casa. A casa está fechada e eu queria que fosse lá dar uma olhadinha para ver se ninguém mexe e tal. Eu ficava na praia. Eu peguei minha família um dia, fomos passar um final de semana lá. Na hora de ir embora, cadê a chave do carro? Eu procurei a casa inteira e não achei. Os meus filhos, a minha mulher, procuraram a casa inteira e não acharam. Eu disse, lembrei da história do óculos. Eu disse: vocês vão para a garagem que eu já vou lá. Eles foram para a garagem. Eu estava no meio da cozinha. Eu rodei a baiana, como se diz, né? Fiquei encolerizado comigo mesmo, com esse meu espírito que me deixa, às vezes, sem poder encontrar as coisas. Fiz aquele palavreado que é impublicável, porque nessa hora vale o palavreado impublicável, né? Para trazer a raiva, para a gente puxá-la de dentro. Essa força, às vezes, precisa de uma forcinha nas palavras. Não precisa ser só: ai, Jesus, não. Pode ser qualquer coisa. E eu bati
bati os pés ali e disse, eu quero agora essa chave. Acabei de dizer isso, me ajoelhei no chão para me enfiar embaixo da mesa. Quando eu estou fazendo isso, eu disse, que idiota! Para ver o que está embaixo da mesa, basta só se afastar um pouquinho e olhar para o chão. Não tem nada que impeça você ver o chão inteiro embaixo da mesa, ainda mais que era uma mesa pequena, redonda. E eu me achei um idiota ali ajoelhado com a cabeça enfiada embaixo da mesa. Aí eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, estava lá, pendurado, embaixo do assento da cadeira, o chaveiro. Eu disse, como isso foi para aí, meu Deus? Eu não sei. Mas se eu não puxo a raiva, se eu não boto todo o meu potencial humano e espiritual a trabalhar em favor de mim, até hoje essa chave não seria encontrada. A não sei quando alguém fosse fazer uma faxina na casa que virasse a cadeira de perna para o ar, porque jamais eu acharia essa chave. Entenderam? Aprendi isso e não esqueci nunca mais. Nós podemos usar todos os nossos potenciais internos, a força que existe dentro de nós, para o bem ou para o mal. Quando usamos para o mal, nós estamos prejudicando as pessoas e chamamos isso de sentimentos negativos. Mas se nós usarmos essa mesma força positivamente, nós podemos criar coisas maravilhosas e podemos dar um rumo novo para nós. Você pode usar isso para o que quiser, até para encontrar alguém, para encontrar um emprego, para encontrar alguma coisa. Ponha-se inteiro, de corpo, alma e espírito, a trabalhar em favor de si mesmo. Não há nada de errado, nós precisamos realmente aprender a trabalhar com todo o nosso potencial, porque nós ficamos imaginando que somos nós e o espírito. Tá bom, às vezes nós estamos aqui trabalhando, fazendo alguma coisa e o espírito não está aqui. Ou você pensa que o espírito está sempre dentro do corpo? Não, nem sempre. Nós sabemos que quando dormimos ele sai, mas não é só quando dormimos. Às vezes mesmo durante o dia, a qualquer hora, nós podemos estar trabalhando no lugar e o espírito sai em desdobramento para fazer outra coisa. O importante é que quando você está concentrado em algum desejo, em alguma coisa, você chame toda essa sua força, todos os seus 5 sentidos e mais os sentidos que o espírito lhe proporciona, a intuição, a visão e outras coisas, e aí você bota tudo isso a trabalhar a seu favor, ou a favor dos outros, ou a favor da humanidade. Então a gente precisa aprender a trabalhar com toda a nossa força e todo o nosso potencial interno, nunca esquecendo que essa força que reside dentro de nós é Deus. É botar Deus em ação, porque Ele está aí para isso. Deus é a força, Deus é amor, Deus é o bem. Nós precisamos aprender a usar esse potencial sempre a nosso favor e nunca contra. Não existe uma causa original para os sentimentos negativos. Como, por exemplo, inveja, ciúme, tristeza, raiva, desesperança ou outro qualquer que preferimos não seguir. Na verdade, esses sentimentos negativos não são necessariamente maus ou bons. São apenas sentimentos que, por força das circunstâncias, apelidamos de negativos. Os sentimentos desenvolvem-se a partir da nossa história particular e, para entendê-los, resolvê-los ou aprender a lidar com eles, temos que olhar para dentro de nós. Eu gostaria que essa minha fala hoje ficasse marcada por isso. Vamos aprender a olhar para dentro de nós e usar o potencial que há dentro de nós, sempre na direção do bem, a nosso favor. Sim, nós podemos avançar e mudar o destino, o curso da nossa vida, se nós aprendermos a usar todo o nosso potencial a nosso favor. Milhares de livros, blogs, seminários e revistas promovem a ideia de que para encontrar a felicidade temos que lutar contra sentimentos negativos. Não, é puro engano. Nós não temos que ficar trabalhando contra os sentimentos negativos. Nós temos que equalizar os sentimentos que nós temos de nós. Você pensa, por exemplo, em inveja. O que é inveja? É um sentimento negativo. Mas a outra ponta da inveja, o que é? A admiração. É a mesma coisa. Você olha para algo e tem admiração. Isso é um sentimento bom, algo que é produtivo. Se você deixar que a maldade tome conta desse sentimento, vai virar o quê? Do outro lado, inveja, que é um sentimento destrutivo. Orgulho. O orgulho numa ponta, ele é bom. É o orgulho que eu tenho da minha esposa, dos meus filhos, do meu trabalho, daquilo que eu faço. Um orgulho saudável, que é bom você ter. Orgulho das suas coisas que são boas, dos seus bons sentimentos, das coisas boas que tem à sua volta. Mas no excesso do orgulho, na outra ponta, é que nós temos uma vaidade,
um sentimento que é predatório, porque você passa a se achar acima dos outros, diferenciado, e isso é destrutivo. Então, é a mesma coisa o orgulho, que numa ponta você usa para o bem e na outra ponta você usa para o mal. Quem decide onde vai colocar o sentimento é você, sempre você. Os sentimentos servem a um propósito fundamental para a nossa sobrevivência. Não podemos evitá-los, nem suprimi-los, tal como não podemos deixar de comer ou dormir. Eles nos informam sobre o que é bom para nós e o que ou quem não é. É claro, se pudéssemos evitar ou eliminar os sentimentos negativos, não teríamos todos feito isso já. Há muito tempo já teríamos eliminado. Nós, pelo menos nós espíritas, que achamos que temos que fazer o tal do processo, do aprendizado, da mudança interna, tal, já teríamos deletado tudo se fosse fácil e se nós quiséssemos tirar o mal. Mas não, funciona assim. E não teríamos já deixado de sofrer devido a esses tão mal amados sentimentos negativos? Não teríamos já deixado de sofrer de alguns problemas psicológicos, como vício, depressão, ansiedade, suicídio e agressividade? Os sentimentos negativos não são apenas inerentemente dolorosos, mas têm uma função importante em nossas vidas, pois frequentemente nos comunicam o que preferimos não saber. Dizem-nos que não nos sentimos amados ou preferidos, que o nosso trabalho está acabando conosco, que escolhemos a pessoa errada, que nos sentimos sozinhos e incompreendidos. Essas realidades emocionais são difíceis de enfrentar e exigem atenção, ação e mudança. Como seres humanos que somos, tememos a mudanças, resistimos a mudar, sempre temos medo de como será se for diferente do jeito que é. Nós estamos sempre nos agarrando à realidade atual de como somos. Mesmo quando é para mudar para melhor, nós ficamos inseguros. Ao negarmos os sentimentos negativos, negamos a oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos. Aceite-os, compreenda-os e mude-os. Mas mude-os apenas se eles não lhe servirem mais. Se você não precisar mais dessa força para fazer algum movimento bom na sua vida, então você elimina, mas se não, deixa lá e use-o a seu favor. A resposta: pondere com sabedoria e confiança que o que você sente significa alguma coisa. Tente perceber o que é que esse sentimento lhe transmite, que ligação estabelece com o seu momento presente, com os seus medos, com os seus desejos, com as suas expectativas. Relacione esses sentimentos com as coisas que estão acontecendo com você no momento. A resposta é frequentemente muito simples. Muitas pessoas descobrem que precisam de mais atenção, outras gostariam de ter mais confiança, ser mais destemidas, não serem rejeitadas, controlar os seus impulsos, sentirem-se realizadas profissionalmente, serem reconhecidas no seu trabalho, fazer a dieta há muito tempo desejada e adiada. O conjunto de gatilhos que fazem disparar os sentimentos negativos serão sempre variados, dependendo da pessoa em questão. Uma dica: use os sentimentos negativos a seu favor e não contra alguém. Normalmente, eles indicam que falta-nos algo ou que está a acontecer alguma coisa que não desejamos. Não desespere. Interprete os seus sentimentos negativos. Mesmo que eles existam em você, você não tem necessariamente que segui-los. Se esses sentimentos o perturbarem, oriente-se pelos seus valores. Foque-se nas suas virtudes e nos seus objetivos. Os nossos sentimentos negativos funcionam na vida como identificadores das coisas que necessitam da nossa atenção e intervenção. Bom trabalho. Obrigado.